tudo bem? Somos o Ministério O Caminho e aqui nós investigamos a verdade por trás do visível. No último episódio, nós redefinimos algo fundamental. Pobreza não é falta de dinheiro, é dependência do sistema. Mas hoje eu quero falar de algo que talvez seja a raiz de todos os problemas que vimos até agora. Algo que explica por que as pessoas aceitam ser dependentes, por que aceitam ser controladas, por que aceitam viver numa ilusão. Tem a ver com autoridade. Quem você obedece, quem você respeita, quem você ouve. E mais importante, em que ordem? Porque a ordem importa muito. Esse episódio se chama Professor, Pai e Deus? Vamos juntos descobrir. Vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Qual é a hierarquia de autoridade na sua vida? Não é a hierarquia que você fala que tem, a hierarquia real, a que você vive. Quem está no topo? Para a maioria das pessoas, a resposta é automática. Deus está no topo, certo? Deus primeiro, depois a família, depois o resto. Mas eu pergunto, isso é verdade? Na prática? No dia a dia? Vamos testar. Imagine o seguinte cenário. Seu filho tem 7 anos. A escola manda uma tarefa para casa. A tarefa vai demorar 3 horas. Seu filho não quer fazer, quer brincar, quer descansar, quer ficar com você. O que você faz? A maioria dos pais vai dizer, você tem que fazer a tarefa. A professora cobrou. Você vai ficar de recuperação. E a criança faz, mesmo exausta, mesmo sem vontade. Agora, outro cenário. Você, o pai, a mãe, pede algo para o mesmo filho. Algo simples, que demora 5 minutos. Guarde seus brinquedos. O que acontece? A criança resmunga, diz depois, diz estou cansada. E muitas vezes você deixa passar. Peraí, a professora manda, a criança obedece. Você manda, a criança negocia. Quem tem mais autoridade na vida dessa criança? O professor ou o pai? Vamos continuar o teste. Outro cenário. Seu filho adolescente quer fazer algo. Você, como pai, não concorda. Acha perigoso, acha errado, acha que não é bom. Você proíbe. Mas a escola ou os amigos da escola ou um professor dizem o contrário. Todo mundo faz. Isso é normal. Você é careta. Quem seu filho ouve? Você ou a escola? Mais um cenário. Você ensina um valor em casa, uma crença, um princípio. A escola ensina o oposto, ou a televisão, ou o celular, ou os amigos. Com o tempo, seu filho começa a questionar você. Por que você é assim? Isso é coisa antiga. O professor disse que não é bem assim. Quem venceu a disputa pela mente do seu filho? A autoridade foi transferida de você para o sistema, e você nem percebeu. Agora, vamos subir mais um nível na hierarquia. Deus. O que Deus diz sobre educação? Se você for religioso, você provavelmente conhece alguns princípios, valores, verdades, orientações. Mas e quando a escola ensina o contrário? E quando o currículo contradiz? E quando o professor diz algo incompatível? O que prevalece? Na maioria das famílias, mesmo nas religiosas, a escola prevalece. Ah, mas a escola é obrigatória. Ah, mas precisa do diploma. Ah, mas não tenho outra opção. E assim, a hierarquia real se revela. Professor no topo, pai em segundo, Deus em terceiro. Não é o que as pessoas falam, é o que elas vivem. A hierarquia foi invertida. Mas como isso aconteceu? Não foi de uma hora para outra. Foi um processo, gradual,
sistemático, calculado. Vamos voltar ao que aprendemos sobre o ensino grego. Lembra? A criança é separada dos pais, educada por professores terceirizados, com um objetivo específico: desenvolver cidadãos cuja lealdade é para com o Estado, não para com a família. Você entende o que isso significa? O sistema educacional grego e todos os que o copiaram depois foi desenhado para transferir lealdade da família para o Estado, dos pais para o sistema. E quando a criança passa 15.000 horas sob a autoridade de um professor e apenas algumas horas sob a autoridade dos pais, a transferência é inevitável. Não é conspiração, é matemática. Quem passa mais tempo com a criança tem mais influência. Quem determina o que a criança faz tem mais autoridade. Quem avalia e pune tem mais poder. O professor tem tudo isso. Os pais têm cada vez menos. Mas tem algo mais profundo aqui, algo que a maioria das pessoas não enxerga. No ensino grego, o aluno aprende o que o professor sabe. Conteúdo, informação, dado. No ensino hebraico, o modelo original, o aluno se torna o que o professor é. Caráter, valores, identidade. Você percebe a diferença? O modelo grego transmite conhecimento. O modelo hebraico transmite pessoa. Agora, aplica isso à escola moderna. Seu filho passa 15.000 horas com professores. O que esses professores são? Quais são os valores deles? Qual é a visão de mundo deles? Quais são as crenças deles? Você sabe? Provavelmente não. Você terceirizou a formação do seu filho para pessoas que você não conhece, com valores que você não escolheu, com uma visão de mundo que pode ser completamente oposta à sua, e você ainda espera que seu filho se pareça com você? Não vai acontecer. Vai se parecer com quem passou mais tempo com ele. Vai se parecer com quem ele aprendeu a respeitar. Vai se parecer com quem ele obedece. Vai se parecer com o professor, não com você. Um registro histórico importante diz o seguinte: a família era a escola e os pais, os professores. No mais estrito sentido, tinham uma escola familiar. Você entende? O plano original é que os pais fossem os professores, não terceirizados, não instituições, os próprios pais. Por quê? Porque os filhos se tornam o que os pais são. Não o que os pais dizem, o que os pais são. Se você quer que seu filho tenha certos valores, você precisa viver esses valores, na frente dele, com ele, todos os dias. Não dá para terceirizar isso. Não dá para contratar alguém para viver por você. A formação de caráter é uma transferência de pessoa para pessoa, não de conteúdo para mente. O sistema educacional moderno destruiu essa dinâmica, separou pais e filhos, colocou estranhos no meio e quebrou a cadeia de transmissão de valores. O resultado? Gerações que não se parecem com os pais, porque nunca foram realmente educadas pelos pais. Mas tem ainda outro nível, o nível que ninguém quer tocar. O que acontece quando a autoridade dos pais é quebrada? Quando a criança aprende que pode questionar o pai, que pode negociar com a mãe, que a palavra dos pais não é final, o que isso faz com a criança? Primeiro, cria insegurança. A criança não sabe quem manda, não sabe em quem confiar, fica dividida entre autoridades conflitantes. Segundo, cria arrogância. A criança aprende que pode escolher quem obedecer, que a autoridade é negociável, que ela tem poder sobre os pais. Terceiro, cria distância. A criança se afasta dos pais, busca outras referências, encontra professores, amigos, influenciadores, qualquer um que pareça ter autoridade. E os pais ficam de fora, olhando de longe, sem entender o que aconteceu com aquele filho que eles amam, mas que agora é um estranho. Mas espera. Nós estamos vendo que o professor venceu, que o Estado venceu
que Deus ficou em último lugar. Mas tem um jogador que nós conhecemos lá no 5º episódio e que agora está dando o golpe final. Você lembra do professor invisível? O algoritmo, as telas, a dopamina. Lá no EP5 nós mostramos como ele funciona. Mas agora eu preciso te mostrar algo que muda tudo. O professor invisível não é mais só um professor. Ele absorveu todas as funções. É professor, é entretenimento, é comunidade, é conselheiro, é ídolo. Tudo num aparelho que cabe na mão. E não é só para as crianças, é para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o empresário de 45 anos que checa o celular 200 vezes por dia, para a mãe que rola o feed enquanto o filho fala com ela, para o avô de 70 anos que passa a tarde no WhatsApp, mas não abre mais a Bíblia. Ninguém escapou. A sociedade inteira está dentro. Mas aqui está a coisa que ninguém entende. O problema não é o aparelho. O celular pode ser usado para coisas extraordinárias. Você pode estudar a Bíblia nele, pode ouvir esta série nele, pode se conectar com pessoas que amam a verdade. O aparelho é uma ferramenta. O problema é o que fizeram com você antes do aparelho chegar. Pensa comigo. Quando você tinha 6 anos e entrou na escola, qual foi a primeira recompensa que o sistema te ofereceu? Uma nota, um 10, um parabéns, uma estrelinha no caderno. Parece inocente, mas o que estava sendo ensinado ali? Que o seu valor depende de uma avaliação externa. Alguém olha o que você fez, dá uma nota e isso define se você é bom ou não. Primeira dose, pequena, quase imperceptível, mas o treinamento começou. Depois vieram outras doses. Para o menino, o gol, o aplauso, ser escolhido primeiro no time, ganhar do outro, ser o mais forte, o mais rápido. Para a menina, a moda, o look, ser olhada quando entra na sala. Você viu o que ela está vestindo? Preciso ter aquele tênis, aquela mochila, aquele cabelo, porque se eu não tiver, eu não faço parte. Iscas diferentes, mesmo anzol. O prazer não veio de dentro, veio de fora, de alguém que te aplaudiu, de alguém que te olhou, de alguém que te aceitou. Depois veio a aprovação dos colegas. Ser popular, ser aceito, fazer parte do grupo certo, vestir a roupa certa, falar as palavras certas, gostar das coisas certas. E assim, gota a gota, o sistema foi te treinando a buscar recompensa fora de você, fora da família, diretamente fora de Deus. Quando o celular chegou na sua mão, ele não criou o vício, ele encontrou uma pessoa já preparada para receber. O solo já estava arado, o aparelho só plantou. E aqui está o ponto onde isso se conecta com algo muito antigo. Lá no Éden, no jardim, a serpente fez uma promessa, uma única promessa. Você sabe qual é? Vocês serão como deuses. Pensa no que isso significa. Não é só você vai ter conhecimento, você não precisa depender de Deus. Você pode ser o centro, o topo, o primeiro, o Deus da sua própria vida. Agora olha o que o sistema educacional faz. Desde o primeiro dia de escola. Quem tirou a melhor nota? Quem ficou em primeiro lugar? Quem é o melhor aluno? Quem ganhou o troféu? Todo o sistema é uma máquina de fabricar pequenos deuses. Crianças que aprendem que o objetivo da vida é ser maior que o outro, ter mais que o outro, chegar antes do outro. Não importa quem você pise no caminho. E isso não para na escola. O adolescente vê o colega com namorada e ele precisa ter também. Não porque quer amar, porque não pode ser menos, não pode ficar para trás. E se o colega tem uma, ele quer duas, porque ser Deus é não ter limite. Meio ano depois, o jovem entra no mercado de trabalho e chamam de competição saudável. Mas é a mesma coisa. Ser o primeiro, ter mais, subir mais rápido, pisar em quem for necessário, porque o sistema ensinou que isso é sucesso. O adulto vira empresário e agora compete com outros empresários. Não basta ter um negócio que funcione, precisa crescer mais que o outro, faturar mais, aparecer mais, ser reconhecido,
ser Deus do seu setor. E o idoso? Você pensaria que a idade traz sabedoria, mas o que vemos? Pessoas de 60, 70 anos no celular, buscando likes, buscando validação, buscando relevância, ainda tentando ser deuses, depois de uma vida inteira de treinamento. Vocês serão como deuses. A promessa da serpente virou o currículo invisível da nossa civilização. E funciona em todas as idades, em todas as classes, em todas as gerações. E agora, eu preciso te fazer uma pergunta que Jesus fez há 2000 anos. Uma pergunta que parece ter sido escrita para este momento, para esta geração, para você e para mim. Ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Presta atenção na palavra, fé. Não haverá igrejas, não haverá conhecimento, não haverá tecnologia. Fé. E o que é fé? Fé é confiar no que você não vê, esperar no que ainda não chegou, depender de alguém que não oferece recompensa instantânea. Deus não oferece likes, não oferece dopamina imediata, não oferece aplausos, não oferece notas. Deus oferece verdade, oferece caráter, oferece o que importa eternamente. Mas nós fomos treinados a vida inteira para o oposto, para querer agora, para ter agora, para ser reconhecido agora, para ser deuses agora. E quando Jesus pergunta: haverá fé? Ele está perguntando: haverá alguém que ainda sabe esperar? Que ainda confia sem ver? Que não precisa de validação externa para saber quem é? Haverá alguém que não foi domesticado pelo sistema? Haverá alguém que ainda está de pé? A resposta a essa pergunta depende do que aconteceu antes. Depende de como essa pessoa foi formada, de quem a educou, de que valores ela recebeu, de que hierarquia ela aprendeu a respeitar. E aqui está a boa notícia. Em toda a história, em cada época, por pior que fosse o sistema, houve quem resistiu. Houve quem ficou de pé quando todo mundo se curvou. E esses não eram mais inteligentes, não eram mais ricos, não eram mais corajosos por natureza. Eles tinham uma coisa diferente. Tinham sido formados antes do teste chegar. Formados de um jeito que o sistema não controla, por pessoas que não terceirizaram, em lugares que o mundo ignora. E eles deixaram mais do que um exemplo. Deixaram um manual de como formar os que ficam de pé, quando todo mundo ajoelha. A pergunta que queremos que você reflita hoje, antes de dormir, é a seguinte: você reconhece o treinamento? As notas, os aplausos, os likes, a busca por ser mais, por ser primeiro, por ser Deus. Você reconhece isso em você? E mais importante, você sabe como formar alguém que resista a tudo isso? Porque existe um manual, e no próximo episódio nós vamos abri-lo. Pense nisso. Antes de encerrar, nossos recados de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se inscreve no canal e nas redes sociais do Ministério O Caminho. E claro, não perca o próximo episódio dessa série, o Manual dos Sobreviventes. Eu acredito nisso. Até o próximo episódio. Ministério O Caminho, investigando a verdade por trás do visível.